Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, o maior seminário da Terra. É na Escola Bíblica Dominical onde aprendemos sobre esse Deus maravilhoso, ao qual servimos e adoramos. Hoje estaremos estudando, baseado no livro de Atos, sobre a igreja primitiva, como eles evangelizavam, como eles cresciam, como eles viviam e como eles cresciam em meio à oposição também. Vamos estudar baseado em Atos capítulo 11, versículo 19 e Atos capítulo 12, versículo 24. Eu vou ler para vocês. Atos 11, 19, diz assim a palavra de Deus: aqueles que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Atos 12, versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, esta é a tua palavra e a tua palavra é a verdade, meu Deus. Nós acreditamos nisso. Por isso eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, dirige este culto, que também é em adoração ao Senhor, meu Deus, o qual servimos. Desvenda nossos olhos para que possamos conhecer mais e mais sobre a maravilha da tua lei. E que não só possamos aprender, mas colocar em prática. E que tudo seja, meu Deus, para a tua honra e para a tua glória. Te pedimos em nome de Jesus, lança fora todo barulho, todo ruído. Que tudo que for feito aqui, meu Deus, seja para te glorificar. Tudo te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. O que lemos aqui, irmãos, fala sobre algo muito interessante. Após a perseguição que aconteceu a Estevão, que ele morreu, né? E os apóstolos se espalharam e levaram a palavra de Deus para outras terras. Como vimos aqui, eles chegaram a Chipre, Antioquia, Cesareia e muitos outros lugares. Mas só pregavam aos judeus. Só que alguns de Chipre que se converteram, pregaram também aos gregos. E os gentios vieram a se converter também. E os apóstolos entenderam que o evangelho é para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha vida eterna, conforme em João 3,16. E o evangelho foi se expandindo de maneira tal que precisava de alguém para organizar a igreja em Chipre. E chamaram Barnabé, uma figura importantíssima, irmão, desse ministério, foi Barnabé. Conhecido também como José das Consolações. Esse homem, ele tinha um espírito de consolo incrível. E a igreja foi se fortificando, foi crescendo, irmão. Cada vez mais, conforme diz em Atos capítulo 11, versículo 19, até o versículo 21. Chegou um momento que lá em Antioquia, a igreja cresceu tanto que precisava de alguém, um pastor e homens, que fosse levar a palavra de Deus àquele povo. E quem foi escolhido? Uma figura importantíssima, Barnabé. Homem bom, piedoso, cheio de temor e fé, um homem de Deus, conforme Atos, capítulo 11, versículo 24, que o evangelho crescia, multiplicava em nome do Senhor, cada vez mais. E o interessante é que Barnabé, ele preparou aquele povo, o povo foi crescendo, Deus a cada dia ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Aí apareceu uma figura importantíssima nessa questão, que é Saulo. Saulo antes ele perseguia a igreja, só que ele também se converteu. Só que também houve um problema que ninguém queria saber de Saulo. Barnabé saiu de Chipre para Tarso, foi buscar o seu amigo Saulo, introduziu na igreja do Senhor e ambos começaram a fazer o trabalho junto. Isso, irmão, é importantíssimo quando a gente percebe que não devemos fazer o trabalho do Senhor sozinho, não. O Espírito de Deus, ele não atua quando a pessoa ele não se une, quando a pessoa se isola, quando a pessoa quer fazer aquele trabalho solo, sozinho, para se vangloriar. O Espírito de Deus, ele atua quando trabalhamos em equipe. Por quê? Porque a igreja é um corpo. E cada um tem uma função. Um dirige, um prega, outro
outro evangeliza, outro louva a Deus. Imagine, se todo o corpo fosse mão, onde estariam as pernas? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a boca? Tudo Deus fez para um fim, irmão. Deus te fez do jeito que você é. E com aquele dom, aquele talento que você tem, Deus vai usar. José tinha um talento de consolo. Era chamado assim no grego, paracleto, aquela pessoa que trabalha ao lado com o Espírito Santo. E com esse espírito de consolo, ele conseguiu introduzir Paulo na igreja, começou a trabalhar com Paulo e a igreja foi crescendo cada vez mais. Aí você vê a grandeza de um líder quando ele passa a compartilhar as tarefas, compartilhar a obra para outros. Um exemplo clássico é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele chamou 12 apóstolos para trabalhar com ele. Depois expandiu para seus discípulos. E hoje é a maior religião que existe, que é o cristianismo no mundo. Por quê? Porque trabalho se faz em equipe. Nós fomos feitos para trabalhar em equipe, irmãos. E quando a gente trabalha em equipe, o trabalho flui com bênção, com amor, com carinho. E o interessante é que passou a surgir oposição. Mas sabemos que não existe oposição quando estamos unidos, irmãos. A Bíblia conta em Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 4, que Herodes, ele queria fazer paz entre o seu povo e percebia que existia inimizade entre os judeus e os cristãos. E ele, querendo pôr a ordem ali naquele lugar, ele mandou prender Pedro e matou Tiago. E com isso, ele não poderia matar Pedro por causa que era a época dos pães asmos. Aí ele disse, eu vou prender Pedro em prisão, com soldados lá, tomando conta dele. 2 soldados colocou a porta, colocou Pedro em grilhões e ainda mais em uma cela. Só que Herodes, ele estava com arma, com poder, tinha a cela, tinha a prisão para prender, tinha os soldados ao seu serviço. Nós temos uma arma poderosíssima, que é a oração. E o povo de Deus orava, se juntava em oração. E Pedro lá na prisão, mas o povo estava em oração. A Bíblia diz em Isaías 43:13, agindo eu, quem me impedirá? Se Deus está no controle em nossas vidas, irmãos, ninguém impede. Se Deus está no controle, irmão, todas as coisas acontecem. Conforme Atos capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz que veio um anjo do Senhor, entrou na cela, e a Bíblia diz que o resplendor de luz iluminou aquele lugar. E as algemas, os grilhões de Pedro se soltaram. E milagrosamente o anjo o conduziu para fora da prisão, passando pela sentinela, pelo corredor. E Pedro achava que aquilo era um sonho. E quando chegou lá fora, Pedro viu que realmente era realidade e se dirigiu à casa de João Marcos, onde encontrou o povo orando, jejuando. E quando Pedro chegou lá, o povo não acreditou. A mulher, quando chegou lá, a criada olhou, voltou, deixou Pedro lá fora. Aí disse, eu acho que é Pedro. Aí foram lá ele mesmo. Colocaram ele dentro de casa, ele disse, silêncio. E foi o anjo que me soltou e contou a história toda. Nesse interim, Herodes, né, a morte de Herodes, o que aconteceu com Herodes? Herodes, ele foi para a cidade onde ficava Tiro e Sidom. Saiu da Palestina e foi para lá. E quando chegou naquela cidade, o povo de lá não tinha muita amizade com Herodes, não gostava muito de Herodes. Por quê? Tinha um interesse entre eles. Só que o povo de Tiro e Sidom se alimentava do trigo, dos grãos que vinha lá da Palestina. E eles querendo fazer amizade com Herodes, querendo fazer aliança. Aí foi recebido lá o Herodes, e Herodes começou a falar com trajes reais, sentado no seu trono. E o povo disse, essa não é a voz de um homem, não, isso é a voz de um Deus. E a Bíblia diz que Herodes aceitou aquilo para si, se vangloriou, não repreendeu o povo,
E no mesmo instante veio um anjo do Senhor e feriu Herodes. E a Bíblia diz, conforme Lucas escreveu em Atos, que ele morreu com medo de vermes, no mesmo instante. O que podemos tirar, irmão, de proveito desta lição? Podemos ver o trabalho frutífero dos apóstolos, quando trabalham em equipe, quando trabalham em união, em comunhão. Por quê? Quando o trabalho é feito em equipe, a tendência é crescer, é fluir, é multiplicar. E Antioquia, Barnabé também, ele foi chamado de cristão. Primeira vez os membros do Senhor foram chamados de cristão. Por quê? Porque eles pareciam com Cristo. Eles tinham o testemunho de Cristo. Eles representavam Cristo e foram chamados pela primeira vez em cristão, porque eles faziam o trabalho de Cristo. E outra coisa que aprendemos aqui é a libertação extraordinária que aconteceu em Pedro. Quando estamos com Cristo, irmão, tudo dá certo. Jesus Cristo no barco, a tendência é tudo dar certo. Que os irmãos guardem essa palavra no coração, que os irmãos possam crescer em espírito e em verdade e observar o exemplo de Barnabé, que é um exemplo a ser seguido. Que possamos ver esse exemplo maravilhoso de Barnabé e que os irmãos guardem essa palavra, em nome de Jesus.